Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje é segunda-feira e a gente está aqui para fazer mais uma meditação da palavra de Deus para vocês. Vamos ver o que hoje Jesus tem guardado para nós, o que Ele quer, o que almeja o coração dele para a nossa vida, né? Para a nossa mudança de vida diária. Todos os dias a gente acorda, né? E temos a oportunidade de mudar, né? Mudar de vida, mudar de comportamento. E para isso a gente tem a palavra de Deus, né? Que é um ensinamento completo. Temos um ensinamento completo. Tudo que a gente quer, se você procurar na palavra de Deus, você encontra conselhos, direcionamento, enfim. Vamos ver o que hoje Jesus tem para nós. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela tá no livro de Mateus, no capítulo 25, no versículo do 1 ao 13. Do 1 ao 13, virando a página, do 1 ao 13, né? Estejam preparados. Naquele dia, o reino do céu será como 10 virgens, que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas não tinham juízo, e as outras 5 eram prudentes. Aquelas sem juízo pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram vasilhas com óleo, junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormiram. No meio da noite, ouviu-se um grito. O noivo está chegando. Saiam ao seu encontro. Então as 10 virgens se levantaram e prepararam as lâmpadas. Aquelas que eram sem juízo disseram às prudentes: Dei um pouco de óleo para nós, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As prudentes responderam: De modo algum, porque o óleo pode faltar para nós e para vocês. É melhor vocês irem aos vendedores e comprar. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras virgens e disseram: Senhor, abre a porta para nós. Ele, porém, respondeu: Eu garanto a vocês que não as conheço. Portanto, fiquem vigiando, pois vocês não sabem qual será o dia e nem a hora. Palavra do Senhor. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus, ela vem falar sobre vigilância, né? Jesus vem nos orientar contando-nos essa parábola. É mais uma parábola de Jesus, o nosso evangelho de hoje, né? Parábola é uma história que Jesus contava e que nós precisamos pedir o discernimento do Espírito Santo para que a gente entenda e para que a gente traga para a nossa vida. Então, a parábola de Jesus, ou seja, a historinha que ele contou, é que existia 10 jovens virgens, 10 jovens, 5 eram prudentes e 5 imprudentes, ou seja, 5 delas eram, como é que eu posso dizer? Eram prevenidas. 5 delas eram responsáveis, prevenidas. Elas previam que pudesse acontecer algo, então elas já levavam tudo preparado. E a palavra diz que 5 delas eram irresponsáveis, ou seja, não estava nem aí para nada. Aí a palavra conta que o noivo estava demorando. O noivo estava demorando a chegar e aí elas pegaram no sono. Quando acordaram, foi com um grito, alguém dizendo que o noivo estava chegando e que era para elas irem ao encontro dele. Aí o que aconteceu? Aconteceu que prepararam as lâmpadas, 5 delas estavam com as lâmpadas abastecidas, porque tinham levado o óleo para abastecer.
mas 5 delas não estavam, não é isso? Então, as 5 que não estavam irresponsável, vamos dizer assim, pediu um pouco a elas, as responsáveis, para abastecer também a lamparina dela lá, o candeeiro, não sei, algo assim. E elas dizem que não, porque elas iam faltar no caminho para elas e para elas também não podia dividir, porém elas fossem comprar. Então a palavra diz que o tempo que ela foi comprar foi o tempo que as 5 jovens prudentes, responsável, encontrou com o noivo, ou seja, o Senhor, e entrou na festa de casamento, ou seja, entrou no reino do céu. O que significa a festa de casamento? O reino do céu. O que significa o noivo? Jesus Cristo é o noivo. Quem são as virgens? Somos nós. 5 representa as pessoas que vigiam e 5 representa as pessoas que não vigiam. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: eu escuto dizer que o Senhor vai voltar, mas está demorando demais. Então eu vou pintar e bordar, né? Essa vinda do Senhor não é para agora, não. Então eu não vou vigiar. Então o que é que acontece? Não ora, não reza, não se põe diante do Senhor, não vai numa igreja, não lê a palavra de Deus, como é que se diz? Não tem vontade de mudar, de conhecer a palavra, não tem vontade de fazer a vontade de Deus, né? Então vive no mundo como se não existe amanhã, como se não existisse Deus, como se a gente não tivesse um pai. E assim são muitas as pessoas que estão assim, né? Não está nem aí para o final dos tempos, não está nem aí para essa vinda verdadeira do Senhor, que é um fato que a gente tem que levar todos os dias para a nossa vida. Entender que a vinda do Senhor ela é certa, seja no dia final, quando os céus se abrem, ou seja no dia da nossa morte, no dia que Ele vem nos buscar, né? E aí a palavra fala, né? A palavra conta aqui. Quando elas entram, as 5 prudentes entram, a palavra diz que chega também, as portas se fecham e as 5 que foram comprar o óleo chega e encontra o quê? A porta fechada. Ou seja, as pessoas que não vigiam, as jovens prudentes que representam as pessoas que não vigiam, as pessoas que não estão nem aí, né? Vão encontrar o quê? A porta do céu fechada. E o Senhor vai dizer: eu nem te conheço, né? E aí a palavra diz nitidamente aqui que essas pessoas vão dizer: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E Ele vai dizer: eu nem te conheço. Eu nem te conheço. Por quê? Porque não vigiaram. Estão dormindo. Não vigiaram. Então, quando chegar a minha hora de ir buscar, vamos se dizer assim, Jesus falando, chegar a minha hora de ir buscar vocês, seja na hora da morte de vocês, ou seja no momento que eu vou voltar sobre as nuvens e vocês não tiverem vigiado, vocês não tiverem mudado de vida, vocês não tiverem vivido o meu evangelho, vivido os meus mandamentos, cumprido com as minhas ordens, eu não vos conheço. Eu irei desconhecer vocês. Ou seja, pode ter certeza que as portas do inferno estão abertas para essas pessoas que não quer saber das coisas de Deus, que não quer saber de nada. Ensinamento de Deus, zero. Não quero saber. Eu vivo aqui, eu não vivo lá. Quando eu for para lá, eu já escutei até gente dizer, quando eu for para lá eu sei como é. Eu quero viver o que tem aqui. O que o mundo tem para me oferecer é o que eu quero e pronto. Então, são representados por essas 5 jovens imprudentes, aquelas que não vigiaram, aquelas que não guardaram, levaram o óleo de reserva.
porque na chegada do Senhor poderia faltar, e foi o que aconteceu. Mas a palavra diz que tinha 5 jovens que eram prudentes, que eram responsáveis, ou seja, representando essa classe de pessoas que quer mudança de vida. Essas pessoas que todos os dias lutam contra o pecado na vida. Essas pessoas que todos os dias caem, peca, mas procuram confessor, se confessa e continua de novo, não permanece na lama, não permanece no pecado. Por quê? Porque tem o temor a Deus, sabe que esse dia vai chegar na sua vida, seja na hora da sua morte, e quer que a sua alma, que o seu eu com Jesus esteja assim, mais próximo, porque somos distantes do Senhor por conta do nosso pecado. Ele ama, a palavra diz, Jesus ama o pecador, mas abomina o pecado. Então, se você é o pecador e você não larga o pecado, não tem como você entrar no reino do céu. Mais uma vez a palavra vem confirmar que não é o sangue, não foi o sangue vivo que Jesus colocou ali na cruz, que você tem que se apegar. Realmente ele fez aquilo por nós, mas a gente tem lições de casa para viver. Eu costumo dizer, chamar isso aqui de lição de casa. Precisamos vivenciar o que ele pede para que a gente possa alcançar, almejar a vida eterna. A gente não pode ser como essas 5 virgens imprudentes. A gente tem que estar sempre com algo reservado. O nosso óleo, para colocar nas nossas lamparinas, tem que estar reservado. O que significa o óleo? Significa a nossa vida em Deus. Precisamos ter uma vida em Jesus Cristo. Precisamos ter uma vida fiel a Jesus, porque no dia que ele chegar para nos buscar, as nossas lamparinas estarão acesas, entendeu? Encontraremos o caminho certo e a gente vai entrar no reino do céu, que representado aqui nessa parábola significa a festa de casamento. A palavra diz que as portas se fecham e aquelas 5 jovens prudentes conseguiram chegar até lá. Por quê? Porque elas vigiaram. Elas vigiaram. Você pode perceber uma coisa, que a palavra diz que todas 10 dormiram. Todas 10 dormiram. 5 delas vigiaram e 5 delas não vigiaram. Dormiram todas elas, mas 5 delas dormiram com a alma leve, tendo certeza de que estava fazendo na vida a coisa certa, tirando para a nossa vida, Quando a gente vive a palavra de Deus, quando a gente tenta viver o certo, é como essas 5 jovens que dormia, mas dormia certa de que nada de errado poderia acontecer. Por quê? As lamparinas poderiam apagar, mas elas tinham reservado algo. Para a nossa vida, a gente tem que vigiar. O óleo da nossa vida nessa parábola é a vigilância na oração, é a vigilância no caminho do Senhor, fazer a vontade dele, tentar ler a palavra, tentar colocar em prática para a nossa vida, deixarmos de ser fariseus, deixar de somente ler a escrita, mas não colocar no nosso coração e não levar para a vida. É isso que Jesus vem nos trazer. Eu preciso que vocês vigiem. Eu preciso que vocês vigiem, porque vocês não sabem a hora que eu vou pegar vocês, pegar a vida de vocês de volta. A morte. Vocês não sabem a hora que eu vou voltar sobre as nuvens para destruir esse mundo com fogo e levar os meus, Então, vocês precisam caminhar vigiando, porque vai acontecer o quê? Vai acontecer que quando chegar lá, as portas irão se fechar para vocês que não vigiaram, Assim como se fechou para aquelas 5 jovens imprudentes que perderam tempo em comprar o óleo, em buscar o óleo. Enquanto elas saíram para buscar, enquanto elas deixaram de vigiar, o noivo chegou, Jesus voltou, aconteceu a volta do Senhor,
E Jesus pegou aquelas pessoas que estavam ali, vivendo a palavra de Deus, sendo fiel à palavra de Deus, pegou aquelas pessoas e entrou no casamento com elas, ou seja, entrou, colocou elas dentro da vida eterna, dentro do reino do céu, e as outras chegaram. Quando chegam as outras, elas não entram. Por quê? Porque elas não têm tarefa de casa, né? Elas não têm tarefa de casa para mostrar. É como a escola, vamos comparar na escola. Se você, o professor está lá, passa a sua tarefa de casa e nessa tarefa de casa você ganha ponto. Quem trouxer a tarefinha de casa pronta vai ganhar um ponto para a prova tal, né? Todo mundo se interessa em fazer, é ou não? Mas existe aquelas pessoas irresponsáveis que também não estão nem aí, que não leva, chega o dia e não leva a tarefa. Essas pessoas, elas vão ganhar o ponto? Não vão. A mesma coisa é o que acontece na vida eterna. As portas irão se fechar e você vai ficar fora. Então hoje a gente não pode almejar para a nossa vida ficar fora do reino do céu. A gente tem que ficar dentro, a gente tem que vigiar. Todos os dias a gente tem que estar louvando, orando, né? Vivenciando a palavra de Deus, procurando saber. Se não sabe, se não entende, procura quem entende. Olha, eu li bem aqui isso aqui, mas eu não estou entendendo. Aí eu vim aqui para tu me explicar. E aí a pessoa que tem um entendimentozinho a mais vai explicar a você. Significa isso, isso, isso e isso, né? E aí você tem aquela vontade de mudar. O seu coração almeja mudança, né? Então é mais ou menos sobre isso o que Jesus nos trouxe nessa segunda-feira, tá certo? Um cheiro no coração de todo mundo. E até amanhã, se Deus assim nos permitir.